Tem um livro na Bíblia que parece ter sido escrito por alguém que já viveu tudo, já tentou de tudo, já buscou sentido em todos os lugares e, no fim, descobriu que o controle é uma ilusão. Eclesiastes não é um livro que entrega respostas fáceis. Ele não vem com promessas embaladas em papel brilhante. Ele vem com verdades cruas, desconfortáveis, mas libertadoras. E talvez seja justamente por isso que ele se tornou um dos textos mais transformadores para mim, quando o assunto é controle. Porque se tem algo que nos consome, nos desgasta e nos afasta da paz, é essa tentativa constante de controlar o que não foi feito para estar nas nossas mãos. A gente tenta controlar o tempo, as pessoas, as emoções, os resultados, a vida espiritual, a vida profissional, a saúde, o futuro. E quanto mais tentamos, mais nos frustramos. Porque a vida escapa. Ela não cabe nas nossas planilhas. Ela não segue os nossos roteiros. Ela não respeita os nossos prazos. Eclesiastes escancara isso logo nos primeiros versículos. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. E essa palavra, vaidade, não está falando de orgulho ou aparência. Está falando de vapor, de fumaça, de algo que parece sólido, mas se desfaz entre os dedos. E é exatamente assim que o controle se comporta. Parece firme, parece seguro, mas basta um sopro da realidade para tudo mudar. E quando tudo muda, a gente entra em crise. Porque o controle nos dava uma falsa sensação de segurança. Eclesiastes nos convida a olhar para isso com honestidade. A reconhecer que há um tempo para tudo. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir. E esse tempo não está sob nosso comando. Ele acontece, ele flui, ele nos atravessa. E o segredo não está em tentar dominá-lo, mas em aprender a caminhar com ele, em aprender a discernir, em aprender a confiar. Essa confiança não é passiva, não é conformismo, é entrega, é sabedoria. É saber que há um Deus que vê o que eu não vejo, que entende o que eu não entendo, que governa o que eu não alcanço. Eclesiastes diz que Deus fez tudo formoso no seu tempo. Não no meu, não no tempo que eu estipulei, no tempo dele. E isso exige humildade, exige fé, exige renúncia. Porque abrir mão do controle é abrir espaço para Deus agir, é deixar que Ele conduza, é aceitar que a vida não precisa seguir o meu plano para ser boa, para ser plena, para ser significativa. E talvez você esteja nesse lugar agora, tentando controlar algo que já fugiu das suas mãos, tentando manter de pé algo que já está desmoronando, tentando entender algo que não tem explicação. E isso cansa, isso machuca, isso sufoca. Eclesiastes não te manda ignorar essa dor. Ele te convida a olhar para ela com sabedoria, a reconhecer que há limites, que há mistérios, que há ciclos, e que dentro desses ciclos, Deus continua presente, continua agindo, continua sustentando. O autor de Eclesiastes não escreve como quem desistiu da vida. Ele escreve como quem entendeu que a vida é mais do que controle, é mais do que conquistas, é mais do que resultados. É sobre temor, sobre reverência, sobre simplicidade. Ele diz que o fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E isso não é uma fuga, é um reencontro. É voltar ao essencial. É lembrar que no meio do caos há um Deus que permanece, que não muda, que não falha, que não depende do nosso controle para cumprir o que prometeu. E essa lembrança muda tudo. Porque quando você entende que não precisa controlar, você começa a respirar, começa a descansar, começa a viver, começa a enxergar beleza nas coisas simples. Começa a perceber que o tempo não é inimigo, é instrumento, que a espera não é castigo, é construção, que a incerteza não é ameaça, é convite. Convite para confiar, para depender, para se render. Eclesiastes me ensinou que há liberdade em soltar, que há sabedoria em aceitar, que há paz em não saber. E essa paz não vem do mundo, não vem das circunstâncias, vem de Deus. Vem da certeza de que mesmo quando tudo parece fora de controle, Ele continua no trono, continua escrevendo histórias,
continua alinhando propósitos, continua cuidando de cada detalhe. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com mais pessoas, deixe seu like e já se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.